Na época em que a missionária Martha Watts chegou ao Brasil, as mulheres ainda buscavam seu espaço. A condição política e cultural do país naquela época era desfavorável ao gênero feminino. A adaptação não foi fácil. Martha Watts chega no Brasil num momento que se pode dizer que a posição da mulher, sobretudo mulheres da classe média, é uma posição subordinada. Pode-se dizer que há uma moral dominante na sociedade brasileira que dizia que as mulheres deveriam estar confinadas ao lar. Situação essa que existe no final do século XIX e que adentra também o início do século XX. Então, de certa forma, Martha Watts encontra um cenário político e cultural que é bastante, digamos, desfavorável, a atuação de uma mulher no cenário público e no cenário da educação municipal. Então são essas condições, em grande medida, que Martha Watts encontra ao chegar na cidade de Piracicaba. Ela é uma pessoa que se assusta com Piracicaba, com a realidade de um país que ela não imaginava ser o que era. Ela diz que ela se surpreende muito com os escravos que andam em andrajos, praticamente nus na cidade, mal vestidos, com uma cidade que não tem luz elétrica, com casas que não têm fogões e não têm carpetes. Enfim, deve ter sido difícil para ela a adaptação, chegando numa civilização completamente diferente daquilo que ela deixara. Um lugar que fala uma língua bastante distinta, né, do seu país de origem, uma cultura bastante distinta, e nesse momento que ela chega, ela tem uma acolhida importante pela família Prudente de Moraes, acolhida essa justamente que permite uma socialização mais confortável de Martha Watts ao chegar nesse ambiente que em grande medida é um ambiente muito diferente do ambiente ao qual ela estava acostumada. Então eu acho que a grande importância da família Prudente de Moraes foi essa acolhida, que uma família de grande importância para a região e que certamente permitiu uma socialização melhor no ambiente da sociedade piracicabana. Mas a verdade é que, mais do que isso, o Prudente de Moraes oferecia quase que uma proteção política a Martha Watts. Aquilo que a Martha Watts trazia tinha muito a ver com o que ele esperava de possibilidades de mudanças pedagógicas. E ele vai deixar isso muito claro, tanto em São Paulo, como depois como presidente, interessado em mudanças na educação. Ele vai gerar muitas mudanças educacionais. Além da dificuldade encontrada pela sua situação enquanto mulher, Martha Watts enfrentou obstáculos por sua religião não ser a predominante daquela época. Ela chega em 1881 e o Colégio Piracicabano, embora ela queira imediatamente começar as suas aulas, ela vai demorar alguns meses para conseguir começar a trabalhar e ela começa com uma única aluna, não aqui, onde hoje há o Centro Cultural, onde vem a ser o primeiro colégio, mas no Largo da Matriz, num local provisório, onde havia 18 carteiras, ela muito animada, achando que haveria muitos estudantes, mas há uma aluna só. E daí, com o apoio dos Moraes Barros e com várias tentativas, pesquisas, eles chegam realmente a escolher esse local, onde hoje existe o Centro Cultural, lançam a pedra fundamental anos depois, em 1883, já com a presença de algumas pessoas da cidade,
com autoridades para a construção do prédio, que seria realmente o prédio do colégio. E aí começa a história realmente do Colégio Piracicabano. É uma história rica de detalhes. Marta Wartz funda o Colégio Piracicabano no momento em que há uma íntima relação entre o Estado e a religião. A religião oficial, no momento em que o Marta Wartz funda o Colégio Piracicabano, é a religião católica, que é diretamente atrelada ao Estado. Havia um confronto muito grande com os católicos da cidade naquela época, tá certo? Que alguns anos depois criam um colégio católico para crianças, para meninas, quase que para enfrentar o crescimento que havia dos metodistas. E há uma divisão que começa a ficar claro na cidade, quer dizer, os liberais, junto com Prudente de Moraes, se alinham com Marta Wartz e as metodistas, e os mais conservadores ficam, então, com as irmãs do novo colégio que surge. E isso causa algum tipo de dificuldade. Até houve tentativas inicialmente de fechar o colégio Piracicabano, justamente pelo temor do governo monárquico diante de uma possível expansão do protestantismo na cidade. E isso foi uma das grandes dificuldades que a Marta Wartz teve que enfrentar no plano político, além da dificuldade que naturalmente encontra pela sua situação enquanto mulher. São anos de muito confronto, praticamente, com a sociedade da Piracicabana. É uma cidade conservadora, que estranha aquelas missionárias que chegam, tá certo? Com costumes diferentes, que fazem com que os seus alunos, a cada final de ano, sejam examinados publicamente, que apresentem aos pais, à sociedade, aquilo que aprenderam, que sejam julgados publicamente, que sejam avaliados de uma maneira efetiva, onde as meninas realmente têm outros espaços, onde pessoas como Maria Renotti, que é uma das responsáveis pelo ensino, escreve nos jornais que as meninas devem ter outros horizontes além do casamento, dos filhos, da responsabilidade de cuidar da casa. E por aí as coisas vão mudando, né? Bom, podemos falar em vários legados que Marta Wartz deixou para Piracicaba. Talvez um dos mais importantes seja atualmente o próprio uso que se dá à antiga instalação do Colégio Piracicabano. Quer dizer, além do legado educacional iniciado por Marta Wartz, que acabou, certamente um embrião desta universidade, a Universidade Metodista de Piracicaba, tem um legado histórico importante, que é o próprio uso que se faz hoje do espaço, do que se transformou hoje no espaço cultural Marta Wartz. Um importante centro de memória, um importante centro de cultura para a sociedade piracicabana, para os alunos da Universidade Metodista de Piracicaba. Certamente esses são legados fundamentais deixados aí pela atuação da missionária. É importante relacionar esse prédio, esse espaço ao contexto internacional, porque nós fomos inclusive numa viagem específica de 40 dias à Europa, visitando museus, espaços culturais, para levantar projetos semelhantes que pudessem ser aproveitados no modelo do Marta Wartz. E em função disso, criou-se em Piracicaba
uma cidade do interior, um modelo de centro cultural com as mesmas características, os mesmos recursos que você tem em Salzburg, você tem em Pequim, na China, você tem em Londres, Paris, qualquer cidade que já esteja num avanço, né, um avançado estado, onde as pessoas inclusive usam. O que se precisa é que isso seja transmitido para as crianças, que possam valorizar isso, que incorporem nas suas famílias, né, e que essa casa seja absorvida mais pelo piracicabano, pelo visitante.